Olá, tudo bem? Eu sou André Guimarães, sou terapeuta Eneagrama e já formei muitos outros profissionais também que ensinam Eneagrama e usam o Eneagrama em processos de mentoria, de terapia. E estou muito feliz aqui para compartilhar com você um pouco desse conhecimento fantástico que transformou a minha vida. O Eneagrama, ele é conhecido como uma sabedoria milenar, porque afinal de contas, existem resquícios arqueológicos que indicam que ele já existe há mais de 2.500 anos. E o Eneagrama que a gente conhece aqui no Ocidente, ele foi trazido do Oriente para cá através de algumas pessoas chaves, como Oscar Ichazo e Gurdjieff, que vieram do Oriente tendo contato com essa sabedoria e trouxeram ela para o Ocidente. Quando o Eneagrama veio para o Ocidente, com Oscar Ichazo, que era filósofo e que entendia muito da psicologia humana, ele começou a fazer disso também uma prática de estudo com vários de seus alunos. E muitos desses alunos eram terapeutas, eram psiquiatras, eram psicólogos e que acabaram também se apropriando desse conhecimento. Um desses alunos que tem maior renome é Cláudio Naranjo, que trouxe a perspectiva da psicanálise e da psicologia para o Eneagrama, tornando ele de fácil aprendizado, tornando ele mais sistemático, que é como a gente consegue ensinar hoje, através dessa sistematização que faz com que a gente compreenda que por trás do símbolo do Eneagrama, que é o símbolo que representa o desenho das 9 pontas, está toda a explicação da dinâmica da nossa mente, do nosso funcionamento, né, interno. E o Eneagrama ele nos ajuda nisso. Hoje, o Eneagrama ele tem uma funcionalidade muito diversificada e você pode tê-lo como uma sabedoria para o seu autoconhecimento, mas cada vez mais nós temos visto aplicações dele na gestão de pessoas, no processo terapêutico, no desenvolvimento humano como um todo. E aí, o Eneagrama ele pode ter uma funcionalidade de uma ferramenta de assessment que permite profissionais de coaching, de PNL, profissionais da psicoterapia, mentores, de utilizarem ele como uma ferramenta que ajuda seus clientes a identificarem seu padrão de personalidade e também com isso verificar os seus impulsionadores, seus sabotadores e tudo aquilo que trava o desenvolvimento dessa pessoa. E através da consciência desses processos internos, as pessoas conseguem fazer sua vida fluir. Elas conseguem ter clareza de como podem gerir todos os padrões emocionais e mentais. E o mais interessante é que, como eu já falei, essa palavra Eneagrama, ela representa esse símbolo. O símbolo que inclusive está aqui no meu cordão. Esse símbolo que quer dizer Enea, que vem do grego 9, e gramos, que quer dizer desenho, o desenho dos 9 pontos. E este símbolo, ele representa uma expressão, né, é uma espécie de demonstração geométrica do funcionamento da nossa mente. E quando a gente entende o Eneagrama, a gente entende que cada ponto desse representa um traço de personalidade predominante que nós temos. E cada um de nós tem os 9 traços de personalidade. Cada um de nós tem essas 9 perspectivas. Sendo que uma delas vai ser predominante. Vai dar a marca no nosso perfil de personalidade. Então, o nosso perfil de personalidade ele é composto pelos 9 traços, onde um deles vai ser predominante e vai dar a expressividade para a maneira como a gente se manifesta, se expressa, atua no mundo. E é legal a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas interpretam o Eneagrama de uma forma errada. A primeira coisa que as pessoas interpretam errado elas acreditam que o Eneagrama prende as pessoas em determinadas caixinhas. Quando você diz que tem um traço de personalidade 1, 2 ou 9, significa que você se resumiu a apenas um número. Pois é. Exatamente isso está errado. O Eneagrama não diz isso. O Eneagrama diz que nós temos esses 9 traços, que eles estão organizados dentro da gente em uma proporção específica. Essa proporção funciona com base em quê, André? A nossa história de vida. Conforme a gente foi se desenvolvendo,
a gente foi tendo mais contato com alguns desses traços. E um deles se tornou a principal maneira que a gente utiliza para lidar com as questões da nossa vida. É o traço que é predominante, que as pessoas aí também chamam de tipo do eneagrama ou eneatipo. E aí o que acontece? Se você é um terapeuta ou se você deseja usar o eneagrama para seu autoconhecimento, para mudar seu relacionamento conjugal, com seus filhos, no trabalho, para te ajudar a vencer tuas travas e crescer profissionalmente, que ele serve para tudo isso, o eneagrama ele vai ser uma poderosa ferramenta e vai te trazer clareza dentro daquelas dimensões que você quer atuar. O eneagrama ele vai te trazer uma facilidade de compreender, além de você mesmo, as pessoas com que você convive. E por isso que ele pode ser utilizado como uma poderosa ferramenta, um poderoso mapa, como uma espécie assim, de GPS da nossa personalidade, para nos ajudar a entender o que está travando a gente na hora de tomar um determinado posicionamento e fazer com que a gente consiga dar a volta por cima e ter o melhor resultado possível. E que também ele pode nos ajudar, como terapeutas, a olhar para o outro e compreender os porquês que estão por trás daquele comportamento, daquela fala, daquela narrativa. Então, dentro do processo do eneagrama, hoje, nós temos uma terapia específica, chamada terapia em eneagrama N4C, que é um método desenvolvido por mim, onde nós utilizamos essa ferramenta poderosa, essa sabedoria poderosa, como uma abordagem terapêutica. Mas isso aí eu vou deixar para explicar mais a fundo quando vocês estiverem querendo entender, porque nem todo mundo aqui pode estar querendo entender como funciona isso para o terapeuta. Você pode estar querendo só conhecer o seu jeito de ser e conhecer apenas como pode utilizar o eneagrama para você. Mas é importante você saber que sim, existe uma abordagem terapêutica que você pode utilizar ela como uma abordagem complementar à que você já tem hoje, se você já é terapeuta, ou você pode se tornar um terapeuta nessa abordagem e usar isso como uma nova profissão. E agora a gente vai entender um pouco mais de como é que são esses 9 perfis de personalidade do eneagrama. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, André, como é que você usa essa ideia de números para explicar esses perfis? Isso é porque tem alguma conotação esotérica ou com a numerologia? Não. A utilização dessas numerações para explicar os perfis é até uma estratégia de dar mais neutralidade e evitar que as pessoas façam o uso errado do conhecimento do eneagrama para ficar rotulando as outras pessoas. Porque a finalidade do eneagrama é que ele seja um caminho para a empatia, para que a gente possa olhar para o outro e nos colocar no lugar da outra pessoa com muito mais clareza, porque quando a gente entende aquele traço, fica mais fácil da gente entender os porquês que levam a outra pessoa a ter determinadas atitudes. Mas também para ser um processo de autoempatia. A gente conseguir olhar para nossas experiências, para aquilo que a gente faz ou deixou de fazer e ser capaz de compreender melhor, sem ter tanta culpa, sem ter tanto julgamento e entender que nós temos sim alguns limites e esses limites são relacionados muitas vezes aos nossos padrões da personalidade que estavam inconscientes até nós conhecermos o eneagrama. Então vamos lá. O eneagrama ele vai definir 9 traços de personalidade. Presta bem atenção no que eu vou descrever, porque com base nessa descrição resumida, você pode ter uma primeira impressão de qual seja o teu traço predominante. E aí, se você perceber aqui que faz sentido o que eu estou te dizendo, você pode depois aprofundar, pesquisando em outros vídeos do meu canal, olhando lá no canal do Eneagrama Profissional no YouTube, para ver quais são, os vídeos específicos daquele traço e ir aprofundando neles. Também você pode olhar o meu Instagram, André do Eneagrama, que lá também tem muito conteúdo interessante. Então vamos entrar. E se você está gostando desse vídeo, aproveita também já, e se você está no YouTube, já deixa um like para poder o YouTube perceber que esse conteúdo está sendo relevante para você, que está te ajudando a entender mais alguma coisa. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque sempre tem coisa nova aqui no canal do YouTube. Então vamos entender quais são os 9 traços de personalidade.
O traço 1 de personalidade, ele também é apelidado como o perfeccionista ou o reformador. O que acontece com a pessoa quando ela é do traço 1 de forma predominante? Significa o quê? Que ela, na infância, normalmente se sentiu uma criança muito cobrada. Cobrada para ser uma espécie de mini adulto. Cobrada para atender às expectativas de fazer as coisas certas. Às vezes essa cobrança era direta, onde os pais exigiam da criança que ela alcançasse determinados critérios, ou às vezes era indireta, quando essa criança percebia que os pais diziam para os outros irmãos, olha, seja um exemplo como o irmão traço 1 é. Ou então dizia para a pessoa do traço 1, olha, se você tem um outro irmão ou uma outra irmã que faz tudo certo, espero que você faça o mesmo. E a criança também dizia, nossa, eu preciso tentar atender às expectativas dos meus pais. E aí essa criança ela começa a entender que ela precisa sempre cumprir com as obrigações antes de qualquer tipo de diversão, de qualquer tipo de prazer. E conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo tanta certeza disso que ela cria um crítico interno poderoso, uma voz interna de julgamento. Essa voz que está o tempo todo olhando para aquilo que ela faz e dizendo, você poderia ter feito melhor, você não fez tão bem, você não fez tão certo. Como você pôde ter uma atitude dessa diante daquilo que você sabe que não é para fazer e do que é para fazer? Você deveria ter pensado melhor. E esse crítico não fica limitado a criticar apenas a pessoa do traço 1. Muitas vezes ele se volta também a olhar para as pessoas de fora e criticar o que elas deixam de fazer certo. Isso, na realidade, é uma tentativa inconsciente de fazer a pessoa do traço 1 aliviar um pouco a própria pressão. É como se ela dissesse, tá vendo? Não sou eu apenas que erro. Tá vendo? Eu posso ter falado isso que não foi tão bom, mas o outro falou muito pior, então eu me sinto um pouco melhor. É uma maneira de tentar aliviar também essa pressão interna. As pessoas do traço 1, elas têm uma grande exigência para sempre fazer tudo com muita qualidade, e isso pode gerar a marca do perfeccionismo. Nem toda pessoa do traço 1 vai necessariamente ser perfeccionista com as coisas, de ter todas as roupas organizadas por cores. Ai, André, se eu tenho todas as roupas organizadas por cores, quer dizer que eu sou traço 1? Quer dizer que você tem grandes possibilidades, sim. Se você tem a necessidade e te incomoda quando alguém mexe em alguma coisa, quando alguém muda algo de lugar, você percebe com facilidade. Se você chega no lugar e você começa a ver o quadro torto, a parede suja, já tem grandes chances ali. Mas a ideia do 1 não é apenas ter coisas corretas, mas acima de tudo, ele ser correto, ele ser o exemplo, principalmente a nível de comportamento. E pode ser que essa coisa da perfeição esteja voltado para a organização das coisas, mas pode ser que esteja voltado para o fato de tentar ajudar alguém a ser a pessoa mais correta ou fazer as coisas direito. Então não se espante se você vê pais ou mães do traço 1, por exemplo, que dizem assim, eu não sou uma pessoa organizada, mas eu exijo que meus filhos sejam, porque não podem ser como eu, quero que eles sejam melhores. E às vezes os pais não são tão exigentes consigo, mas cobram que os filhos, cobram que o companheiro ou a companheira, né, seja como uma maneira de compensar, de dizer, olha, eu posso até não conseguir sempre, mas eu pelo menos ajudei outra pessoa a ser uma pessoa boa. E a ideia do traço 1 é que eles consigam realmente ser pessoas boas e fazer as outras pessoas também boas. E quando as coisas desandam, quando as coisas começam a dar errado, eles desenvolvem dentro deles uma espécie de ira. É uma espécie de sentimento de julgamento que faz eles apontarem o dedo para as pessoas e dizer, você não fez o certo, e isso não é certo. O jeito certo era esse, a regra era essa. E isso, se não é compreendido pelas pessoas à volta deles, faz com que eles possam entrar no padrão de irritação. Só que as pessoas do traço 1, elas têm uma grande tendência a, com os desconhecidos, ela segurar a raiva, e quando chega em casa, com os conhecidos, explode. Vem aquele vulcão e sai. Porque é quase como se a pessoa dissesse, já passei o dia segurando a raiva com os outros, então não posso aguentar com os de casa também. E uma outra coisa que é bem desafiante é que como a pessoa se cobra o tempo todo, é muito difícil para ela também perdoar com facilidade. Quando a pessoa do traço 1 se sente ferida, traída, ou quando alguém faz algo muito errado, elas até dizem, eu até perdoo, mas eu não esqueço.
Eu não permito que a pessoa cometa de novo o mesmo erro comigo. No fundo é porque ela não perdoou, porque aquilo ficou na cabeça dela. Mas como ela pretende passar a imagem de que é uma pessoa boa, ela diz para as pessoas que perdoou sim, mas dentro dela ainda fica o sistema de alerta ligado. E lógico que a pessoa do traço 1, ela tem muitas coisas boas. Elas são pessoas que sempre procuram dar o seu melhor profissionalmente, fazem tudo com muita qualidade e esmero, pessoas que têm princípios e valores sólidos, pessoas que têm uma grande preocupação de fazer o melhor para o coletivo, para a família, para o trabalho. As pessoas do traço 1, elas têm muita busca para serem coerentes, então elas procuram fazer o quê? Elas lideram as pessoas através do exemplo delas. Então elas cobram aquilo que elas fazem, elas não vão cobrar do outro aquilo que elas não fazem. Então elas têm essa coerência interna. E isso faz dessas pessoas também pessoas muito boas, né? E elas sempre têm a intenção positiva de fazer com que tudo e todos consigam alcançar o seu melhor. E aí a gente vai entrar para o segundo traço, que é o traço prestativo. O traço prestativo são pessoas que desde a infância aprenderam que não queriam incomodar, não queriam ser um peso, ou para os seus pais, ou para as pessoas que cuidaram deles. Às vezes, a criança não tinha pai nem mãe, ou não tinham pai e mãe presente, porque trabalhavam muito e eram cuidados pelos avós. E a criança se inspirava nessa pessoa que cuidou dela, sem ter a obrigação, e fica com aquele sentimento de gratidão. Ou então, ela vivia num ambiente que tinha muita gente e que ela acaba tentando se colocar na posição de ajudar a mãe ou o pai e se torna o irmão que cuida dos outros, ou a irmã que cuida dos outros. Só que para cuidar de todo mundo, a pessoa prestativa, ela acaba tendo que deixar de lado suas próprias necessidades. E é deixar de lado suas próprias necessidades que ela fica o tempo todo dizendo: ai, fulano leva a marmita para o trabalho, aí a pessoa chega lá, olha, nossa, eu esqueci minha marmita. Aí a pessoa do traço 2 diz: não, come aqui. A pessoa que está lá sem a marmita diz: mas você vai me dar o seu almoço. É capaz da pessoa do traço 2 dizer assim: ah, não se preocupa não, que eu nem estou com muita fome hoje. Mas dentro dela ela diz: meu Deus, por que tu está fazendo isso? Não precisa dar comida para o outro. Não precisa ajudar tanto assim o outro, mas ela não consegue. Ai, André, mas eu até ajudo, mas eu não dou meu prato todo pro outro. Tá, tem pessoas do traço 2 que dizem: tá, eu vou dividir, então eu te dou metade da minha comida, eu como a metade. Mas eu gostaria de ter comido a comida toda. É a ideia de que eu não posso negar ajuda. Por quê? Porque pessoas boas sempre precisam ser solícitas. Dói muito para um 2 ter que dizer não para alguém. E como dói também para eles ter que pedir ajuda às outras pessoas. Porque no fundo eles pensam assim: se eu não preciso que o outro me peça ajuda, porque eu já ofereço, por que quando chega na minha hora eu tenho que fazer o sacrifício de pedir? Por que as pessoas não reconhecem que eu também estou precisando e me oferecem? Apesar de que às vezes as pessoas até oferecem, ainda assim o 2 diz: não, deixa para lá, não precisa não. Porque no fundo ele não quer incomodar. Tudo isso é que existe por trás do 2 um padrão emocional de um certo orgulho. Vixe, André, estava sendo o 2 até agora, mas orgulho eu não tenho. O orgulho não é de ser prepotente. O orgulho é no sentido de que eu posso ajudar todo mundo, mas eu não acho que preciso receber ajuda de ninguém. Quando chega na hora de eu pedir ajuda, ou até mesmo do outro oferecer, eu costumo dizer: não, deixa que eu me viro, deixa que o meu eu resolvo. Então isso, inconscientemente, passa uma ideia de que é como se todo mundo poderia em algum momento precisar de mim, mas eu não quero precisar de ninguém. Então isso me coloca, assim, numa posição de certa superioridade em relação aos outros. E aí o que vai acontecer? As pessoas do traço 2, elas têm uma habilidade tão grande de identificar o que os outros precisam sem eles dizerem nada, que às vezes, se elas estão muito estressadas, quanto mais o 2 está com um nível baixo de consciência, mais ele fica oferecendo ajuda quando não é chamado. Então a pessoa fica mesmo: olha, eu trouxe um café para você, olha, eu comprei um pudim e pensei em você, olha isso aqui, olha, eu trouxe um negocinho que você falou que gostava de comer isso, eu trouxe isso para você. Quando o 2 está muito solícito, muito prestativo, muito dando sem ninguém pedir, é porque ele não está querendo olhar para algo que incomoda dentro dele. E isso tem um preço muito grande. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ter o efeito físico dessas questões. Ela vai esquecendo dela e vai trazendo às vezes problemas para a saúde dela.
Obviamente, a pessoa do traço 2, ela vai ter muitas coisas boas também, porque ela, no fundo, na grande maioria das vezes, ela faz as coisas com a doação genuína, existe uma vontade mesmo de ser uma pessoa altruísta. Existe sim uma generosidade natural, existe sim uma grande empatia de olhar para o outro e ver as necessidades emocionais e até físicas que a pessoa pode ter. Existe sim um grande respeito à humanidade, ao acolhimento, né? À ideia de abraçar o outro e cuidar. Então as pessoas do traço 2 são genuínos cuidadores e cuidadoras. Então existe ali a intenção positiva de fazer com que todo mundo se sinta amado. E é exatamente isso que faz o 2 ser essa parte tão bonita também do Eneagrama. A gente vai ter ali as pessoas do traço 3, que são bem competitivas. E André, não sou eu, porque eu não gosto de competir. Mas vamos explicar como é essa questão do competitivo. Primeiro que na infância, essas pessoas do traço 3 entenderam que precisaram se superar, provar o seu valor. É muito comum você ouvir histórias do 3 dizendo que o menino tinha uma relação às vezes um pouco desgastante com a figura do pai, ou porque o pai era ausente, ou o pai tinha algum tipo de característica que fazia o filho não gostar dele, era alcoólatra, batia na mãe, usava drogas, não trabalhava, alguma coisa que o filho de certa forma não via esse pai como exemplo. E aí é como se o filho crescesse querendo mostrar para o pai que ele conseguiu vencer onde o pai fracassou. E a filha, a mesma coisa com a mãe. A mãe normalmente cobrava muito e a filha competia com a mãe. A gente vai ver que essas pessoas do traço 3 aprendem que eu preciso me destacar para poder mostrar para essa figura que eu superei ela. E o destacar vai ser o quê? O que na minha família é valorizado? É o estudo? Então eu vou ser o primeiro a fazer faculdade, o primeiro a ter um PhD, o primeiro a me destacar. É dinheiro, então eu vou ter que trabalhar para ser o primeiro a ter o carro, o primeiro a ter a casa, o primeiro a ter uma família estável financeiramente. O que é valorizado na família é o ato de ter uma família mesmo saudável, então eu vou ser o marido perfeito, a mulher perfeita, para poder garantir que eu tenha êxito onde os meus pais, o meu pai ou a minha mãe falhou. E inconscientemente eu procuro o tempo todo me tornar essa pessoa melhor que qualquer um da minha família nesse aspecto, ou nesses aspectos. E aí eu passo a crescer me destacando e normalmente, em algum momento, essa pessoa do traço 3, ela dá uma virada de chave e ela começa a focar na carreira, focar na vida profissional. Porque ela em algum momento passa a entender que se ela tiver sucesso profissional, ela consequentemente vai ter sucesso financeiro e isso vai possibilitar ela ter sucesso nas outras coisas que vão dar o valor dela. E aí a pessoa do traço 3 começa cada vez mais a focar em ter trabalho, dinheiro, né, o destaque, reconhecimento. E naturalmente as pessoas do traço 3 buscam resultado. André, mas eu vejo um pouco disso, eu vim de família humilde, eu saí do nada, construí tudo com muito trabalho e eu me vejo uma pessoa que eu não gosto de competir com os outros e eu sou uma pessoa muito humilde. Inclusive eu sou tão humilde que eu nunca estudei faculdade, mas eu tenho um horror de funcionário que trabalha para mim, que tem tudo pós-graduação e eu nem ligo para isso. Exatamente aí está a virada de chave. A pessoa quando diz isso é porque ela, na realidade, ela está mostrando uma história de sucesso. Então, as pessoas do traço 3, elas têm o que nós chamamos que é o padrão da vaidade. Eu coloco o meu valor naqueles resultados que eu gero e naquelas coisas que eu tenho. Isso vai depender de 3 para 3. Tem 3 que fica muito mais voltado para a roupa de marca, para o carro do ano, para estar bonito fisicamente. E tem 3 que está muito mais voltado para dizer, eu não sou vaidoso, mas eu tenho resultado. Que cria essa imagem de ser uma pessoa desapegada dessas questões de imagem, de marca ou de ostentação direta. Eles dizem, eu faço tudo pela minha família e busco conforto. E por isso que eu quero um carro todo ano, se possível, novo, uma casa confortável. Não para mostrar para os outros, mas para gerar para mim e para minha família. Na realidade, eu estou sim tentando provar que eu tive sucesso onde os outros fracassaram. Então, se o 3 vai ser descaradamente vaidoso ou discretamente vaidoso, que vai ser o que a gente chama de ter uma certa vaidade invertida, é a pessoa que diz, eu tenho vaidade de não ter vaidade. Digo, olha, eu
conquistei tudo que eu tenho com muita humildade, mas hoje eu sou milionário. É uma maneira também de dizer que eu saí do zero e eu conquistei tudo que quase ninguém consegue conquistar. Isso é uma maneira de eu estar indiretamente dizendo, eu tenho sucesso, eu tenho resultado. Então presta bem atenção, porque às vezes as pessoas do 3 ficam confusas nesse sentido. Mas a grande busca das pessoas do traço 3 é resultado, resultado, resultado. O que vai mudar é o que é resultado. O resultado pode ser ter dinheiro mesmo, ter status, ter imagem, ter seguidores no Instagram. É ter resultado. E isso faz com que o 3 foque muitas vezes muito mais na vida profissional, no trabalho, e deixe de lado, às vezes, a família, deixe os relacionamentos com os amigos. É porque é uma pessoa que está sempre muito ocupada, com a agenda lotada. E que as pessoas dizem assim, nossa, a pessoa do traço 3 é um sacrifício para a gente conseguir organizar uma festa com os amigos, um happy hour, ou alguma coisa em família. Para tirar férias, então, é um sofrimento. A pessoa tira 5 dias no ano, só tira férias se for para ir para um lugar muito top, para compensar aquilo que ele está merecendo por todo o resultado que ele teve. Então, é a ideia de que eu não posso parar, porque se eu parar, a sensação que eu tenho é que tudo pode desandar em algum momento. E aí o 3 fica sempre correndo, e ele entra no que a gente chama de auto-engano. É muito comum você ver que quando as pessoas chamam o 3 para parar, para descansar, para viajar, para tirar férias, ele diz, não, depois, quando eu me aposentar eu tiro férias, quando eu fizer meu primeiro milhão eu compro aí uma casa de praia, a gente vai todo final de semana. Eles colocam metas que justifiquem que não é o momento certo de eu descansar agora, eu vou ter aí um prazo para descansar quando eu alcançar um resultado X, Y ou Z. Só que esse resultado vai ficando cada vez mais distante. E a isso nós chamamos de auto-engano. É o 3 contando uma historinha para ele de que alguma hora ele vai usufruir de tudo aquilo que ele tem, só que nunca chega essa hora, porque sempre tem um novo trabalho, um novo projeto, uma nova meta, um novo cargo que ele assumiu. E aí ele vai, às vezes, deixando a vida escorrer entre os dedos. É lógico que o 3 tem muitas qualidades também. São pessoas extremamente focadas, carreiristas, pessoas que se dedicam muito naquilo que fazem profissionalmente, pessoas que buscam também ter um grande destaque, por isso eles dão o melhor deles para a empresa, são muito empreendedores, têm uma visão de negócios muito forte, conseguem enxergar negócio em qualquer situação, em qualquer lugar. A gente diz que até de férias na praia, o 3 olha para a pessoa vendendo água de coco, ele já pensa em como montar uma indústria de coco. Então, é sempre pensando em como gerar negócios, como gerar resultado. E lógico que por trás disso existe a intenção positiva de que ele possa prosperar, as pessoas à sua volta possam prosperar e que ele possa fazer o mundo prosperar através do seu trabalho. Chegamos na pessoa do traço 4, né, que são as pessoas mais profundas, né, mais diferentes, com um dom mais artístico. Essas pessoas, elas relatam muitas vezes que na infância foram muito amadas e que em algum momento sentiram uma certa desconexão com a figura. Pode ter sido um avô, uma avó, um amigo que a pessoa se afastou, às vezes foi morar em outra cidade, se afastou do melhor amigo, ou o pai se separou da mãe. Aconteceu alguma coisa que o 4 sentiu que ele tinha ali uma presença que ele gostava e que de alguma maneira essa presença se afastou. Inconscientemente, essa criança desenvolve uma certa ideia de que essa presença se afastou porque talvez ela não tivesse tanto valor para essa pessoa quanto ela achava que tinha. E aí surge uma certa sensação de inferioridade, de não merecimento. As pessoas do traço 4, elas passam então a crescer buscando o quê? Eu tenho que criar estratégias para que eu seja merecedor. Eu tenho que criar estratégias para que eu seja tão diferente das outras pessoas que ninguém mais possa ficar me comparando. Porque se as pessoas não puderem me comparar, ou elas vão estar comigo, ou elas vão logo não estar comigo. Não vai correr o risco de mais alguém chegar, se aproximar e depois vir outra pessoa e roubar essa pessoa de mim. Não, por quê? Porque eu sou diferente. Então, a pessoa que está comigo, ela está por causa dessa experiência única que é viver comigo. Entretanto, a pessoa do traço 4, quando ela vai cada vez mais crescendo, ela pode se perder nessa história de querer ser diferente e muitas vezes se vê criando um mundo fantasioso na cabeça. O mundo fantasioso onde eu sou estranho,
Né? Tem 4 que relata que olha para a família e diz, meu Deus, como eles podem ser tão diferentes de mim? Eu não devo ser filho deles, eu devo ser adotado. Meu Deus, eu sinto que eu tenho uma coisa diferente comigo. É uma espécie de chamado, eu devo ser algum tipo de enviado do universo, eu devo ser tipo de uma pessoa que tem uma alma velha que já reencarnou 50 vezes e que eu sinto essa reencarnação viva em mim. Eu sou uma pessoa diferente, por quê? Porque na minha família todo mundo é loiro e eu nasci com cabelo castanho escuro, com cabelo preto e a pele morena. Então eu não me sinto parte daquilo. Qualquer coisa, seja física, psicológica, emocional, pode fazer o 4 já se sentir diferente, desconectado e às vezes inadequado. E o 4 guarda isso dentro dele. Pode ser que ele externe e pode ser que ele guarde e sinta, mas não fale para ninguém. Isso faz com que o 4, de certa forma, ele se torne uma pessoa que ele está sempre muito preso no mundo interno dele. Porque é como se as coisas fora não fizessem tanto sentido. É como se o 4 ele olhasse para a vida normal do cotidiano, aquela história de levanta, trabalha, faz aquilo, parece muito banal. O 4 diz, não, eu vim para o mundo porque eu tenho que realizar algo maior, tem que ter um sentido maior, um propósito maior. E eu preciso descobrir que propósito é esse. E essa busca para entender o que é que tem que ser tão especial que eu tenho que viver e eu não estou vivendo, é que faz com que o 4 muitas vezes crie o hábito de olhar muito mais para o copo vazio do que para o copo cheio. É tanto que as pessoas dizem, nossa, o 4, ele às vezes compara muito a vida dele com os outros e foca muito em ver o que ele não tem e o que os outros têm. E ele também observa muito que o 4 pode entrar nesse processo de comparação e às vezes se sentir mal, sentir que está faltando algo, sem falar que de repente o 4 pode também ter uma oscilação de humor e ele ter altos e baixos, momentos em que ele se percebe muito bem e momentos que ele está mais introspectivo, mais recluso, que são exatamente aqueles momentos em que o 4 sente assim uma espécie de vazio ou de necessidade de ficar mais reservado. E a gente chama isso de a melancolia, né? Às vezes as pessoas desse traço até dizem, nossa, eu boto aqui uma musicazinha que normalmente é um rock, um sertanejo, alguma música que me faz lembrar de situações da minha vida e quando eu dou por mim, eu tô no meu quarto sozinho chorando e ouvindo a música. Ou estou ouvindo uma música e relembrando na minha mente tudo aquilo que passou no meu último relacionamento, tentando ainda entender o que deu errado. Porque o 4 fica muitas vezes se perguntando, nossa, por que a vida é tão desafiante para mim, é tão simples para os outros, parece que comigo as coisas são tudo tão complicadas, eu tenho que batalhar tanto para conseguir ser feliz, as pessoas parecem que conseguem tudo com tanta simplicidade, que parece até que a vida não torce a favor de mim. E o 4 entra nesse movimento de ficar nessa comparação, de tentar entender por que as coisas para ele não são tão fáceis. E é isso que faz com que ele introjete, com que ele se feche no mundo interno. E aí ele começa a fantasiar uma explicação do porquê que ele precisa batalhar tanto para conseguir as coisas que quer. Aí a gente vai ver que o 4 pode expressar toda essa carga emocional, que às vezes é muito intensa, através da arte. Nem todo 4 precisa ser artista, e nem todo artista vai ser necessariamente 4. Mas a gente vai ver que o 4, ele canaliza aquela tristeza, aquele amor, aquele sofrimento, aquela intensidade emocional, e às vezes ele consegue expressar isso numa pintura, numa música, num canto, numa dança. Muitos 4 têm conexão com a arte e apreciam a arte ou exercem a arte. E a gente vai perceber que isso é uma maneira do 4 se desconectar dessa vidinha comum e tentar viver algo novo através dessa arte. Porque quando eu danço eu me sinto como se eu fosse um bailarino do Kirov, porque quando eu pinto é como se eu me visse às vezes como se fosse Picasso, porque quando eu vou para o teatro eu posso por um instante me desconectar da minha vida do cotidiano e viver aquilo que os meus personagens que eu estou interpretando vivem. Então, é exatamente a busca de viver algo mais, como se a vida realmente tem algo mais e eu não estou conseguindo captar nesse cotidiano que eu estou vivendo.
E isso pode gerar muitos problemas nos relacionamentos, porque faz o 4 entrar numa espécie de vai e vem. Quando eu não tenho uma pessoa, eu faço tudo para conquistar. Quando eu conquisto, parece que perde a graça. E quando eu perco ela de novo, vou querer conquistar de novo. Parece que eu disse, agora que eu perdi, eu descobri que eu amava de verdade. E quando às vezes o 4 está sozinho e tem pessoas interessadas no 4, é quase como se ele dissesse, nossa, é tão fácil que não vale a pena. Ele não consegue criar uma conexão quando ele percebe que é fácil porque as pessoas querem ele. E isso por quê? Porque muitas vezes ele não acredita que elas podem querer de verdade. É lógico que o 4 tem muitas coisas boas, eles são extremamente originais, criativos, sensíveis, empáticos, são excelentes nas habilidades artísticas, têm uma profunda conexão também com os sentimentos, isso faz deles excelentes terapeutas. Os 4 podem ser também líderes carismáticos e até liderar as pessoas através da conexão com um sentido maior àquela causa. E eles, quando veem uma situação de injustiça, também podem lutar pelo senso de igualdade, de pertencimento. A gente vai ver que as pessoas do 4, o que elas querem é serem reconhecidas como indivíduos únicos, assim como elas reconhecem cada pessoa da sua vida dessa maneira também. E elas querem, acima de tudo, serem respeitadas nessa individualidade e ver com que dessa maneira todo mundo possa ser igualmente amado, respeitando as suas diferenças. As pessoas do traço 5 de personalidade, elas têm normalmente um relato de que na infância ou viveram ambientes onde elas se sentiam invadidas, tinham que compartilhar o quarto com irmãos ou com primos, ou sempre tinha alguém visitando a casa e a mãe ficava insistindo para que a criança estivesse lá participando na sala, conversando com o povo e a criança não queria conversar. Ou a criança do traço 5 percebeu que os pais eram tão distantes, nunca davam atenção a ela, que ela aprendeu a viver sozinha. O que a gente percebe é que essas pessoas do traço 5, elas respeitam a privacidade acima de tudo. Porque ou elas tiveram que conquistar essa privacidade ou elas já tiveram ela porque os pais não estavam nem aí para a criança e a criança vivia só mesmo. De um jeito ou de outro, a criança do traço 5, ela não tem tanta conexão emocional com as pessoas e ela tem uma certa até dificuldade de expressar esses sentimentos porque tudo para ela é muito na cabeça. A pessoa do traço 5, ela nem vê a necessidade de expressar tantos sentimentos porque ela não quer criar uma dependência dos outros em relação a ela e pior ainda, ela tem dificuldade de se entregar nas relações porque ela jamais vai admitir se sentindo dependendo de outra pessoa. Nada é mais assustador para a pessoa do traço 5 do que depender de outra pessoa. Por isso que elas têm muita dificuldade tanto de dar quanto receber amor. Quando as pessoas querem manifestar amor por 5, ele fica o tempo todo, menos, menos. Quando o 5 é cobrado para demonstrar amor, ele esfria mais, se fecha mais. Por quê? Porque o 5 faz de tudo para poder fechar e garantir a sua privacidade. Por serem pessoas extremamente analíticas, podem ser julgadas como pessoas frias e distantes. As pessoas do traço 5 têm uma certa tendência a buscar conhecimentos diversos, porque eles pensam que através do conhecimento eles conseguem entender o mundo e se sentir parte dele. E também podem utilizar o conhecimento como uma estratégia para ter que interagir socialmente com as pessoas, ter assunto para falar sem que o assunto jamais seja ele. Então, enquanto eu tiver ali recursos para poder interagir, quando eu quiser ou precisar interagir, eu tenho uma saída. Eu posso falar de algo interessante, distrair a atenção das pessoas e evitar que elas me perguntem algo da minha intimidade. E aí a pessoa do traço 5, ela se torna uma pessoa que tem dificuldade de dar e receber. E isso faz muitas vezes com que elas entrem num padrão certo da avareza. A avareza de se doar, a avareza de se entregar, de evitar que o outro entre demais para não se apropriar muito dessa jornada do 5. E aí o 5 minimiza as necessidades, né? Ele se torna uma pessoa minimalista. Quanto menos eu precisar de roupas, de calçados, de necessidades físicas e emocionais, menos eu vou depender das outras pessoas. E eu posso guiar a minha vida do jeito que eu quiser. As pessoas do traço 5 são muito bem reconhecidas porque conseguem manter a cabeça fria mesmo em situações de grande tensão para as outras pessoas, justamente porque elas não conectam com as emoções no momento presente.
Elas têm uma grande facilidade de analisar, de ver situações, de entender a parte das engrenagens que estão por trás dos processos. Então, enquanto a pessoa fala algo para uma pessoa do traço 5, ela já vai visualizando como uma espécie de fluxo de tudo que está acontecendo naquela situação, como é que todas as pessoas estão interligadas e qual é a consequência que vai ter em tudo aquilo. Elas têm uma grande dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, costumam expressar muito mais fazendo coisas pelos outros ou fazendo coisas com os outros. O 5 gosta de pedalar, leva a pessoa que ele ama. O 5 gosta de pedalar, leva a pessoa que ama para pedalar junto. Então, é muito mais essa questão do tempo de qualidade, né? A gente vai ver que elas têm qualidades maravilhosas, têm uma mente sensata, são pessoas estratégicas, analíticas, têm uma cabeça fria, são pessoas muito focadas, são pessoas reservadas e que quando decidem criar um relacionamento, elas têm uma grande tendência a honrar esse relacionamento até pela dificuldade que é para elas começar e terminar. Então não vão investir numa coisa que elas não acham que vão durar. E aí a pessoa do 5 traz uma certa estabilidade para a pessoa com que está com ela. Elas têm uma grande necessidade de viver em harmonia, né, e viver com as pessoas de uma maneira que gere o conhecimento, que gere partilha, que agregue valor na vida dela e das outras pessoas. Que os relacionamentos sejam algo que possa agregar. E assim as pessoas do 5 querem contribuir para o mundo através de pesquisas, de partilhar seu conhecimento, de ajudar a fomentar a transformação da humanidade num crescimento da elevação da consciência dela. Bom, as pessoas do traço 6 são reconhecidas como as precavidas. Isso porque, desde cedo na sua infância, elas percebiam que não podiam confiar muito bem em todo mundo. Seja porque elas aprenderam desde cedo que às vezes as figuras de autoridade nem sempre protegem elas. E eu digo isso porque muitas pessoas do traço 6 às vezes relatavam que apanhavam sem saber o motivo, que eram castigadas sem saber o motivo, ou viam pessoas passarem por isso, ouviam histórias e deixava a criança assustada, no sentido de dizer, meu Deus, não dá para confiar em ninguém, em nenhuma situação. Tem relatos também em que, por exemplo, as pessoas do traço 6 dizem, eu vivia com minha mãe e com meu pai e muito cedo meu pai abandonou minha mãe e saiu de casa. E a criança passa a ter a ideia de que não podia contar com essa figura de autoridade, porque, tá vendo, ó, ela estava lá e abandonou. Então, as pessoas do traço 6 desenvolvem muita insegurança e muitas dúvidas. É por isso que é muito fácil de você ver os 6 por causa do padrão que eles têm de projetar cenários futuros. Quando o 6 vê algo que é novo e desconhecido, a mente dele é inundada com questionamentos de e se der errado, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se fulano falar isso, se fulano falar aquilo, e se o que eu fiz a pessoa não gostou. São tantos questionamentos que literalmente fazem os 6, às vezes, entrar numa espécie de paralisia analítica. E essa paralisia pode ser desde a pessoa realmente ficar paralisada, sem conseguir se posicionar, a muitos 6 que simplesmente choram, porque não conseguem ter nenhum tipo de posicionamento. A pessoa literalmente fica tão nervosa que chora. E isso gera, ao longo da vida, que as pessoas do traço 6 podem desenvolver grande ansiedade, inclusive se tornam as pessoas mais ansiosas do Eneagrama. É sempre uma ideia de viver no futuro, sempre, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, então eu nunca estou no presente, eu estou sempre me precavendo dos possíveis perigos que a vida pode trazer. Isso faz com que também surja uma certa sensação de incapacidade, uma dificuldade de acreditar neles mesmos. E não se espante quando as pessoas do traço 6 dizem assim, a coisa mais comum é eu perceber que as pessoas com que eu convivo confiam em mim muito mais do que eu mesmo. Eu não sei o que elas enxergam em mim. Parece que elas me veem como uma pessoa muito responsável, comprometida, que faz as coisas acontecerem, mas eu não me enxergo dessa maneira. Muitas vezes por dentro eu fico apavorado ou apavorada pensando que tudo vai dar errado. E é engraçado porque às vezes a pessoa do traço 6 ela nem consegue celebrar muito o sucesso dela. Não é difícil a gente ver pessoas desse perfil falando que quando conseguem bater uma meta, poucos dias depois já estão desesperadas com a meta do mês que vem, que vai ser muito maior do que foi a que elas acabaram de bater. E aí volta o ciclo de pensar, será que eu vou conseguir mais um mês alcançar meu resultado?
E esse será nunca deixa as pessoas do traço 6, né? Isso faz com que, às vezes, elas busquem muletas, ou seja, pessoas que vão servir como referências para trazer aprovação para elas. É como se elas dissessem, não, quando eu tenho alguma coisa para decidir, eu consulto aquele meu irmão, o meu namorado, a minha namorada, meu pai. Eu me sinto seguro quando essas pessoas dizem para mim que tudo vai dar certo, que tudo vai estar bem. Por mais que eu saiba que existem vários indícios de que tudo vai dar certo, se eu não tiver uma dessas pessoas chaves me dizendo que vai dar tudo certo, é como se faltasse um apoio e eu ainda fico na dúvida. É muito comum a gente ver também situações onde as empresas se tornam também essa peça-chave para as pessoas do traço 6. De muitas pessoas desse perfil dizerem, nossa, eu mudei de país, mas eu mudei tranquilo porque a empresa me assegurou tudo. E depois, em algum momento, a empresa deixou de me assegurar e eu fiquei em pânico. Ou, nossa, eu mudei de cargo porque alguém lá da empresa que eu confiava muito me incentivou a mudar, a evoluir, a aceitar a promoção. Mas eu confesso que aceitei porque a pessoa me convenceu a aceitar. Então, as pessoas do traço 6, elas muitas vezes são muito competentes, responsáveis, dedicadas, também são bastante analíticas, mas o que acontece é que a dúvida muitas vezes pode minar a capacidade delas de dar o seu melhor. E quando elas se sentem seguras na família, no trabalho, aí sim elas revelam a grande capacidade que elas têm de fazerem as coisas acontecer. As pessoas do traço 6 também, a gente vai perceber que elas podem ter um comportamento ou de recuar diante do medo ou de atacar diante do medo. Então elas podem ter um comportamento de, às vezes, diante do novo, do desconhecido, ela dizer, eu não vou, não consigo, não dou conta, ou elas dizerem assim. Diante do novo e do desconhecido, elas dizerem, eu não vou, não consigo, não dou conta, ou elas dizerem assim, não, vamos logo, se tem que fazer, faz logo, vamos acabar logo, vamos fazer rápido, 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 acabar, que eu quero me ver livre, que eu não quero ficar com nenhum problema, nenhum empecilho, não quero ninguém me perturbando. É uma ansiedade em qualquer uma das dimensões, ou no sentido de contra o medo, ou no sentido de se render ao medo. A gente percebe também que as pessoas do traço 6 têm muitas qualidades. Eles têm um senso de equipe muito grande, eles têm um grande senso de colaboração, de respeito, são pessoas muito gregárias, que gostam de agregar, pessoas com senso de família fortíssimo, ponto de união dentro das famílias. Essas pessoas, elas fazem tudo pelas pessoas que elas amam, principalmente se for pai ou mãe, é capaz de mover montanhas pelos filhos. São pessoas que têm uma lealdade muito grande aos amigos, às amizades, aos relacionamentos. Quando você conquista essa lealdade de um 6, é para a vida toda. E são pessoas que realmente estão ali, que você pode contar com elas. É um colaborador que, quando a empresa precisa, está sempre disponível, é muito responsável, é muito íntegro e normalmente se dedica muito a atender às necessidades dos seus líderes. Então a gente percebe que as pessoas do traço 6, elas têm muitas qualidades também e que têm uma intenção positiva de querer que todo mundo viva como uma grande família, todo mundo viva unido, todo mundo consiga fazer o seu melhor para poder dessa maneira evitar qualquer perigo que a vida possa tentar apresentar, que a gente junto consegue ser muito maior do que qualquer dificuldade. Bom, a gente vai ver agora as pessoas do traço 7 do Eneagrama. O traço 7, que também são as pessoas reconhecidas como aquelas pessoas que buscam muito o prazer em tudo que faz. Normalmente elas relatam que na infância foram já crianças um pouco mais tímidas, mais reservadas, mas que de certa maneira eram muito cobradas, principalmente pela figura materna. Essa figura materna, ela era alguém que ou não estava lá, o 7 perdeu a mãe, ou a mãe deu para adoção, ou foi criado por alguma avó, ou muitas vezes a mãe estava lá, mas a mãe não era de demonstrar amor, era muito de cadê a tarefa, cumpre com as regras, tem que fazer. É uma mãe às vezes que trabalhava muito ou que fazia muitas atividades na rotina de casa e que não estava tão disponível para poder sentar do lado da criança, brincar, beijar, amar e falar de amor. E aí a criança, desde cedo, gera uma espécie de desmame precoce. É como se em algum momento a criança do traço 7 dissesse assim, eu não posso contar 100% com minha mãe para ser feliz, eu só posso contar comigo mesmo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou seguir minha vida, não vou atrapalhar.
E aí o 7 começa a se tornar uma criança muito independente desde cedo. Brinca sozinho, cria suas estratégias, pode brincar com os coleguinhas, claro, mas ele não precisa dos coleguinhas para brincar. Se ele estiver sozinho, ele vai, fantasia, cria um mundinho particular dele também. Mas desde cedo começam a trabalhar normalmente muito cedo porque querem ter sua autonomia e alguns até saem de casa também certamente cedo para poder viver a independência que eles querem. São um verdadeiro espírito livre. As pessoas do traço 7 querem a liberdade acima de tudo. E se você quer perder um 7 no relacionamento, é só você tentar castrar a liberdade dele. Não tem erro, ele te deixa no segundo. A gente percebe que essas pessoas, elas querem sempre focar no lado positivo, otimista e bonito das coisas. Só que a gente sabe que a vida nem sempre é só flores. O que acontece com o 7? Ele se recusa a enxergar que em alguns momentos podem aparecer espinhos. E para evitar que eles reconheçam os espinhos, eles entram no que nós chamamos de racionalização. O 7 sempre tem uma boa desculpa para justificar os problemas da vida, para não ter que reconhecer que aqueles problemas que estão aparecendo provavelmente são consequência de alguma coisa que o 7 fez ou deixou de fazer. Normalmente, quando a bomba estoura, o 7 tenta procurar pessoas que foram responsáveis. Meu relacionamento foi ruim porque a outra pessoa não me amava, não compreendia, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. É muito difícil o 7 parar e dizer: eu fui o grande responsável por todos esses problemas e eu vou assumir. Então, normalmente a pessoa 7, ou ela joga a responsabilidade para o outro e segue em frente, ou ela simplesmente nem pensa nisso e diz: não quero pensar em problemas e vou seguir como se tudo estivesse bem. A esse movimento, a gente percebe que faz com que o 7 continue tirando sua atenção do que poderia resolver e jogando numa situação prazerosa, divertida, que faça ele esquecer do que está incomodando. É por isso que o 7 às vezes desenvolve uma certa gula, a gula pelo prazer. Não é só pelo prazer carnal, né? Tudo que for para o 7 prazeroso. Então tem 7 que considera trabalhar prazeroso, ele é workaholic. Tem 7 que considera beber, usar substâncias, né, entorpecentes, e aí tem que tomar muito cuidado porque pode se tornar uma pessoa dependente química. Tem 7 que gosta de comer, tem 7 que gosta de ter relações sexuais, tem 7 que gosta de ter qualquer tipo de coisa prazerosa, então, surfar. Então, tudo que o 7 gosta que é prazeroso, ele faz demais. Ele se perde nessa busca pelo prazer. E muitas vezes esquece de outras coisas para atender esse prazer. E fica muito frustrado quando percebe que alguma coisa impede ele de viver isso. Né? O 7 ele se torna como se fosse a eterna criança do Eneagrama. É o verdadeira síndrome do Peter Pan. E se essa pessoa percebe como um bom Peter Pan que a vida não está sendo tão divertida, não está sendo o país lá, a terra do nunca, ele vai embora. Então, quando o 7 percebe que as coisas estão trazendo para ele certa frustração ou desgaste, ele pula fora muito fácil. Então, um grande desafio para o 7 é exatamente ter foco, se manter fiel, independente das dificuldades da vida. E entender que essas dificuldades fortalecerão ele. Porque quando tem as dificuldades, você vai ver o 7 dizendo: não sou obrigado a isso. Não sou obrigado a isso, e aí pronto. É nessa hora que o 7 quer sair pela tangente. E ele precisa olhar e dizer: não é que eu sou obrigado, mas eu sou responsável por isso e eu preciso resolver isso. Então, o caminho para o 7 é um caminho de autorresponsabilidade, de tomar consciência das coisas, de trazer para si essa capacidade de ser o grande maestro da própria vida. Olhar para a vida com um olhar positivo, mas entendendo que podem haver percalços e não vai ignorá-los, que não vai fingir que eles não existem. As pessoas do traço 7, elas fazendo isso conseguem amadurecer bastante. Mas caso não façam, podem se perder na vida em busca de prazeres imediatos e o 7 dorme com 18 anos e acorda com 45 achando que ainda tem 18. E isso é um grande problema para o relacionamento amoroso, para a família, para várias questões. Lógico que o 7, assim como todos, tem muitas qualidades. É extremamente visionário, otimista, alegre, autoastral, entusiasmado. São pessoas que têm uma grande capacidade de inovação, de adaptação, de flexibilidade. São pessoas que estão sempre olhando
para a vida de forma muito alegre e ajudam as pessoas a ficarem alegres também. E eles têm uma intenção positiva de fazer com que a vida seja realmente o mais feliz possível. E não só para eles, mas para as pessoas que estão à volta deles. Então eles gostam de viver sempre o melhor da vida e querem proporcionar isso também para as pessoas com quem eles convivem. Entrando agora, entendendo um pouco da personalidade do traço 8 do Eneagrama, a gente vai ver que são as pessoas mais confrontadoras e buscam muito pelo poder. As pessoas do traço 8, desde cedo aprenderam que precisavam ser fortes para sobreviver. Ou porque na infância viveram num ambiente muito desafiante, que tiveram que começar a trabalhar desde cedo para sobreviver. Ou às vezes viviam num ambiente tranquilo, mas que tinham pais muito condescendentes. E o 8 acabou criando ele mesmo as regras. Ele assumiu as regras, se tornou o poderoso ou a poderosa da vida. E aí a pessoa do 8 diz assim, olha, eu quero ser uma pessoa justa. E para ser justa, para garantir que a justiça aconteça, é melhor que seja feito por mim. E com isso, as pessoas do traço 8 dizem, para ser justo eu preciso ser forte. Para ser forte eu não posso ter fraqueza. Então elas começam a criar uma espécie de armadura, de couraça, que impede com que elas entrem em contato com suas vulnerabilidades, com os sentimentos de ternura, sentimentos de amorosidade, né, e até mesmo de empatia. Então, isso faz com que as pessoas 8 se tornem muito práticas, decididas e resolutas, porém, com a comunicação muito agressiva, com muita impulsividade, com dificuldade de controlar a raiva, que muitas vezes leva as pessoas do 8 à explosão e a ter uma comunicação sem filtro, de pensar e falar, ou às vezes nem pensar para falar. Isso pode trazer prejuízos na carreira, nos relacionamentos afetivos, porque o 8 acaba machucando as pessoas que mais ama sem querer, por causa dessa impulsividade, essa necessidade de fazer a tal da justiça acontecer. Só que a justiça não é a justiça geral, é a justiça que o 8 acredita que é justa. Então, isso faz com que muitas vezes ele seja o juiz e o carrasco. E aí nessa hora ele erra a mão. Ele vê que a pessoa fez algo que não foi bacana e na hora que ele vai dar a retribuição, ele acaba exagerando. E ele acaba punindo muito mais do que realmente foi a falha que a pessoa cometeu. Isso faz com que as pessoas do traço 8, infelizmente, acabem comprando brigas que não condiz a elas. É aquela pessoa que vê uma pessoa ali, teoricamente, fraca, sendo atacada por uma pessoa forte, ela nem tem certeza se essa pessoa realmente está errada ou não. Ela diz, não pode, vai, se mete, defende essa outra, e depois se ela perceber que aquela pessoa que ela defendeu estava realmente errada, ela diz, como é que pode? Você agora vai ser o alvo do meu próprio julgamento, porque você era para ter me dito que estava errada. E eu te defendi e agora fiz papel de tolo, de tola. Então as pessoas do traço 8 são tão impulsivas que às vezes acabam metendo os pés pelas mãos, falando coisas que não tinham a ver, comprando brigas que não são delas e acabam gerando desgaste na própria vida, se tornam pessoas pesadas. É muito importante para as pessoas do traço 8 elas reconhecerem que elas exercem muita liderança por onde elas passam. E se elas exercem muita liderança e elas gostam de estar na posição de liderança, a empatia era para ser uma ferramenta crucial nesse processo. Só que, infelizmente, a pessoa do traço 8, por criar essa armadura, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Quando ela se coloca no lugar do outro, ela quer encarar o outro como se fosse também um 8. E ela olha para aquilo que o outro está fazendo e está dizendo, não pode, essa pessoa era para ser forte e está sendo fraca. Então eu vou dividir aqui quem realmente é forte e quem realmente é fraco. E nessa história, eles acabam fazendo com que crie a ideia do quem está comigo também e quem está contra mim. É como se a vida fosse um eterno confronto, uma eterna batalha, uma luta por sobrevivência. Logicamente que isso faz com que as pessoas do traço 8 acabem se tornando pessoas um pouco briguentas. Mas a gente sabe que existe por trás disso uma intenção positiva. É lógico que elas têm grandes qualidades, são líderes natos, decididas, resolutas, pessoas práticas, pessoas que conseguem realmente
ir até o final naquilo que se comprometem, pessoas que têm uma grande generosidade, quando elas abrem o coração elas conseguem demonstrar isso, pessoas que gostam de desenvolver as outras, pessoas que têm um grande senso de justiça, só que quando elas estão cegas pela personalidade, esse senso de justiça acaba sendo exagerado, né? E elas têm uma grande energia que podem usar a favor das pessoas que elas amam. Então, existe uma intenção positiva por trás de tudo isso, a intenção de que a vida seja o mais justa possível, justa para todos nós, só que nessa busca dessa justiça, às vezes elas exageram e acabam errando a mão. Mas a intenção positiva é: vamos viver uma vida justa, uma vida igualitária, uma vida que todo mundo se sinta igualmente merecedor. E aí a gente vai entrar agora no traço 9 do Eneagrama. O traço 9 é aquele que é conhecido como o da paz, o pacificador. São pessoas que desde cedo aprenderam a evitar conflito, ou porque viviam num ambiente muito conflituoso, né? O pai te dizia uma coisa, a mãe dizia outra coisa, o irmão mais velho dizia outra coisa, e a criança ficava perdida sem saber o que ouvir, ou vivia num ambiente muito tranquilo. Sabe aquele filho, aquela filha de avó, foi morar com os avós faziam tudo, e a criança não teve que aprender a lutar para ter nada, porque tudo vinha de mão beijada para elas. Mesmo aquela que tentava expressar a opinião e a confusão da casa não deixava, quanto aquela que expressava a opinião e os outros sempre pareciam saber mais do que ela o que era melhor para ela, então acabavam mesmo assim ignorando a opinião dela e decidindo por ela. Isso faz com que as pessoas do traço 9 criem uma falsa crença de que a opinião delas não vale nada, porque elas se sentiram desconsideradas. E aí o 9 cria uma certa ideia de que assim, olha, eu prefiro ter paz que ter razão. Ai, não vale a pena me estressar. Ai, eu não vou falar o que eu penso, porque não adianta, não vai mudar o outro. Então eu nego a minha opinião. Eu me torno uma pessoa omissa. E isso faz com que a pessoa do traço 9, muitas vezes, deixe os outros decidirem as coisas por eles. Então não é estranho você estar com uma pessoa 9 no relacionamento e dizer: nossa, você quer comer pizza ou comida japonesa? A pessoa tanto faz, escolhe aí, eu gosto das duas. Nossa, no nosso feriadão, nós vamos para onde? Nós vamos para a serra ou nós vamos para a praia? Ah, eu gosto dos dois lugares, o que for bom para você eu topo. Então o 9 ele vai deixando o outro decidir. Lógico, tem momentos que é muito interessante observar isso, que do nada o 9 simplesmente implica com algo. Às vezes ele deixa tu decidir tudo. E aí um belo dia ele acorda e diz: hoje eu quero tomar café da manhã naquela padaria, e só pode ser se for naquela padaria. A pessoa não pode ser depois, não, tem que ser ali naquela padaria. Ou todo final de semana a gente vai para a praia. Aí um belo final de semana o 9 levanta e diz: hoje eu não vou à praia. Pode ir sozinho se quiser, eu não vou à praia. Eles implicam com uma coisinha. É como se internamente eles estivessem dizendo: eu preciso me posicionar para lembrar que eu ainda existo. Porque se eu não fizer isso, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais decidir realmente nada da minha vida. E essa história de querer tudo harmonioso, tudo tranquilo, tudo na paz, tudo no amor, tem um preço alto para o 9. Porque o 9 silencia, engole coisas, o 9 dá amém para as pessoas. E isso vai gerando dentro do 9 um problema sério, né? Problemas de alergia, pressão alta, desmaios, dor de cabeça, perda da voz. Então são tantas coisas que podem acontecer com o 9, como consequência da somatização de tudo isso, que as pessoas do traço 9 não percebem de cara, só vão perceber quando a consequência se manifestou. E elas acham que para viver bem, precisam deixar os outros escolherem as coisas, porque assim não tem estresse. Porque o 9 pensa: se eu fosse escolher alguma coisa, eu ia querer manter, eu ia entrar na teimosia. Então é melhor eu nem escolher para não ter esse desgaste. Só que o 9 vai esquecendo, vai priorizando os outros, vai fazendo as coisas pelos outros, vai ajudando os outros e vai deixando a coisa dele para depois. Ah, o meu eu faço depois, eu faço amanhã, eu faço daqui a 3 dias. E se torna um grande procrastinador, empurrando as coisas com a barriga. Que coisas, André? Normalmente os sonhos e projetos dele como 9. As coisas para os outros o 9 até consegue fazer às vezes, mas a dele ele procrastina, deixa para depois. É óbvio que isso vai trazer uma espécie de esquecimento de si. É como se o 9 desenvolvesse uma ideia de que ele não tem valor, de que, sabe, que não vale o esforço de lutar por aquilo que ele realmente quer, porque parece que o objetivo é tão longe que não dá para acreditar que eu vou conseguir alcançar. E aí o 9 nem começa, e pode se tornar uma pessoa cada vez mais
perdendo sua iniciativa, cada vez mais sem iniciativa, para começar suas próprias coisas. E isso sem falar que pode afetar até mesmo a questão física, de ficar com muito sono, com um certo esgotamento. Né? Quando o 9 passa por um conflito, ele sente que é como sugassem toda a sua energia, como se ele tivesse descarregado a bateria. E isso porque conflito é algo que desgasta muito a pessoa do traço 9. E lógico, essas pessoas têm muitas qualidades, elas são práticas, elas têm uma capacidade de olhar para as situações e ver o lado positivo e negativo de tudo e de todos, então elas buscam respeitar bem a opinião dos outros. Elas querem tudo de forma muito harmoniosa, tranquila, elas podem ser pessoas extremamente boas para a gente conviver, porque não botam muita banca com nada, não tem dificuldade com nada. Podem ser pessoas extremamente solícitas, quando a gente pede eles fazem, eles ajudam, eles cooperam. Podem ser pessoas extremamente envolvidas com causas, né, causas sociais, que ajudam elas a contribuir para a humanidade. O 9 pensa muito no nível de humanidade. Não pensa só em si, né, pensa como globo. E a gente vê que existe uma grande intenção positiva por trás de tudo isso. A intenção positiva de que todo mundo vive em harmonia. A intenção positiva de que todo mundo fique bem e tranquilo. Só que isso tem um preço altíssimo. O preço de silenciar a minha verdade. Então é muito importante o 9 lembrar que a harmonia é possível, mas a verdadeira harmonia vem quando a gente consegue ser honesto com a gente, falar o que a gente pensa, falar o que a gente realmente sente e entender que depois, por mais que tenha um conflito inicial, as coisas vão se reorganizar e vai surgir uma nova harmonia de algo muito melhor. Porque você falou sua verdade e agora vai ter o benefício de também a outra pessoa entender do que você está sentindo e pensando. Então, gente, no mais, eu abordei aqui esses 9 perfis. O Eneagrama, além dos 9 perfis, onde um deles vai ser o mais forte para você, ele também tem outras perspectivas que você pode aprender. Então, se você se identificou com um desses 9, procura aqui no nosso canal qual é o vídeo específico do traço que você se identificou para aprofundar mais. Outra coisa importante, além dos traços de personalidade, nós temos a influência dos nossos instintos. Existem 3 instintos, o autopreservação, o social e o conexão, que é também chamado de sexual. Esses instintos, eles afetam muito os nossos relacionamentos, afetam muito as nossas decisões, porque eles fazem a gente agir tentando atender necessidades básicas, que não tem como negociar com essas necessidades. Então, os instintos, quando entram em ação, são muito poderosos, podem causar muita coisa boa e muito estrago na nossa vida. Você também pode ver sobre esses instintos aqui no nosso canal. Pesquisa sobre os instintos do Eneagrama e hierarquia dos instintos, você vai aprender bastante sobre eles, tá bom? No mais, eu espero que se você ainda não curtiu, curta no canal, se inscreva no canal e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui e inclusive de conhecer todo esse trabalho lindo, terapêutico com o Eneagrama e entender que o Eneagrama transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas à nossa volta e dessa maneira transforma a cada dia o nosso mundo também. O Eneagrama mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.